Terapeuta que chorou durante uma sessão. O que aconteceu? Chorei quando tive que dizer adeus a um cliente meu que estava morrendo no hospital. Tínhamos trabalhado juntos em algumas coisas bastante desafiadoras e ele teve um enorme impacto sobre mim e senti que era importante para ele ver isso em minhas lágrimas e palavras enquanto eu me despedia. Meu paciente chorou e disse: não há mais ninguém neste planeta que me ame. Eu chorei quando saí porque sabia que ela estava certa. Por contexto, ela tinha 95 anos. Seu marido e filho haviam morrido. Ela tinha um distúrbio de personalidade que tornava seu comportamento insuportável para seu ambiente após a morte de seu marido e todas as pessoas ainda em sua vida eram pagas para estar perto dela. Ela morreu alguns meses depois desta conversa. Um menino querido me contou sobre a morte de seu pai, que era seu pequeno treinador do campeonato. Morreu tragicamente na semana do grande jogo do campeonato. Ele foi em frente e jogou o jogo na véspera do funeral. Ele fez um ronron e compartilhou com lágrimas como no dia seguinte. Ele colocou o beisebol no caixão de seu pai no funeral, com seu time todo em pé ao seu redor em apoio. Diabos. Agora eu estou chorando de novo. Terapeuta aqui. Eu fiquei com os olhos enevoados várias vezes. Mas só tive lágrimas que caíram uma vez. Minha cliente estava descrevendo muito vividamente a semana que sua filha recém-nascida passou na UCIM. Terminando com o dia em que eles sabiam que ela iria passar, ela me disse como era segurar seu bebê quando ela morria em seus braços. A sensação de pesar que enchia o ar era demais para eu me agarrar. Então, é claro, algumas lágrimas tranquilas saíram dos meus olhos. Eu estava fazendo uma avaliação cognitiva para uma garota. Estávamos fazendo testes e a certa altura ela começou a chorar e não conseguiu me dizer por quê. Ela estava bem apenas um momento antes. Eu a deixei recolher seus pensamentos. Então ela disse suavemente: não quero ser mais estúpida do que meus amigos. Ela não era realmente. Ela era muito inteligente, mas não sabia que tinha dislexia, desortografia e descalculia. Eu percebi que ela passou por terceiros anos de escola sem ajuda. Seus pais não queriam fazer uma avaliação, pois achavam que ela era apenas preguiçosa. Eu disse a ela que ela era muito corajosa para decidir se queria ajuda e que as coisas iriam melhorar depois de nossa avaliação e senti lágrimas nos meus olhos. E para todos que perguntavam, antes de tudo, tenho grande empatia pelos pais, pois acima de tudo é apenas uma questão de ignorância. Medo e a paternidade é difícil. Se você é pai e vê seu filho lutando, por favor, escute os profissionais. Estamos aqui para ajudar, não para julgar. E encontraremos maneiras de ajudar você e seu filho. Os distúrbios não desaparecem. Não subestime. Quanto mais cedo você conseguir ajuda, melhor o resultado pode ser. É bom ter medo, mas estamos aqui para você e o entendemos. Em segundo lugar, lamento muito ler tantas histórias desoladoras sobre pessoas que não acreditavam e lutavam para não serem diagnosticadas. Desejo-lhe o melhor. Espero que você esteja em uma situação melhor e que tenha ou terá toda a ajuda que merece. Porque você merece. Terceiro, se você pensa que algo está errado comigo, obtenha ajuda se estiver em condições de fazê-lo. Na pior das hipóteses, você se entende melhor e tem uma chance de fazer as pazes com partes de si mesmo. Eu fiz meu terapeuta chorar-me apenas uma vez. Trabalhávamos juntos há 4 anos. Ela soube das substâncias e da violência armada durante minha educação, dos muitos amigos que foram assassinados para a violência armada, dos meus pais ausentes, do pai que tinha as mãos pesadas quando estava por perto, das lutas na escola e das lesões cerebrais traumáticas. Mas nunca derramou uma única lágrima. Ela me ajudou a resolver minha depressão, ansiedade, e a pensar com mais confiança. Ela era maravilhosa. E com seu trabalho árduo e meu novo psiquiatra, eliminamos a depressão e os medicamentos para a ansiedade e mudamos para Adderall. Soubemos que tive TDA durante toda a minha vida e minha educação tornou difícil o diagnóstico. Muitos dos sintomas se sobrepõem ao TDA e ao trauma infantil para aqueles que cresceram em bairros difíceis como eu. Ela chorou quando eu lhe disse que Adderall mudou minha vida. Ela ficou triste por ter levado 4 anos para descobrir isso e pediu desculpas por não tê-la visto mais cedo. Mas eu não a mudaria. Ela me ajudou a perceber que minha vida não era a norma e que eu não precisava continuar a sofrer com minhas experiências passadas. Ela ainda está me ajudando até hoje e eu estou muito melhor por causa de tudo o que ela fez. Não apenas do diagnóstico de TDA. Eu estava trabalhando com uma cliente profundamente deprimida que tinha muita autoconfiança negativa sobre as mangueiras. Ela sempre foi um fracasso. Estávamos explorando as origens disso e como ela era jovem, a primeira vez que se sentia culpada. Ela me contou sua história mais antiga de quando estava na 2ª série. Depois,
Enquanto a estávamos processando, eu expressei que a culpa não era sua sobre a história. Ela apenas soluçou e disse: nunca ninguém me disse isso antes. Entre soluços, ela me bateu e eu chorei um pouco. Chorei depois de trabalhar com uma criança que descreveu uma situação emocionalmente difícil com um irmão. A experiência da criança se alinhou muito similar a algo que eu passei com meu próprio irmão quando tinha a idade da criança e não tinha percebido o quanto eu estava sofrendo com a experiência. Ser terapeuta às vezes significa ser confrontado com coisas que você não percebeu que tiveram um impacto tão forte em você. Felizmente, tenho um terapeuta estelar próprio com o qual posso trabalhar durante esses momentos. Vejo uma terapeuta individualmente e minha parceira vejo juntos. Ela é uma mulher absolutamente bela. Estou tão feliz que ela faz parte da minha vida. Ela está me ajudando a passar por um trauma profundamente enraizado e todas as questões que vêm com isso. Estou cronicamente doente e minha parceira e eu estávamos discutindo com ela coisas que tinham se tornado mais difíceis de fazer e como elas estavam me afetando. Eu tinha começado a chorar por não poder tomar um banho adequado e que agora eu precisava de ajuda. Minha companheira me agarrou na mão e disse: mesmo que você não estivesse doente, eu lavaria. Lavarei seu cabelo. Lavarei seus pés. Ajudarei você a ir ao banheiro sempre que precisar. Você não tem que fazer nada sozinho. Eu ajudarei. Eu estava chorando e quando olhei para minha terapeuta, ela também estava chorando. Ela disse: isso é tão lindo, e enxugou suas lágrimas. Ela nos ajudou em muitas coisas muito difíceis, quase nos deixando um ao outro por causa de como meu trauma se manifesta no relacionamento. Ela viu minha saúde se deteriorar e nos ajudou a nos aproximar. Ela ouviu muitas coisas ruins de mim sobre a minha infância. Acho que a expressão genuína de amor de meus parceiros foi apenas o que a tocou e é o tipo de coisa que faz o trabalho que ela faz. Cliente que perdeu seu marido falando sobre como, devido a um erro de comunicação no hospital, ela pensou que teria tempo de se despedir antes que ele falecesse, retirado o ventilador. Mas quando ela voltou ao quarto ele tinha morrido e ela não estava lá por ele ter morrido. Todos tiveram que dizer adeus, exceto ela. Ela o amava tanto e isso me partiu totalmente o coração. Toda a história dela era tão triste que isto estava realmente cerrando o bolo. Na época, eu trabalhava com jovens adolescentes e essa história me acompanhou e sempre me acompanhará. Um dia eu tive algumas sessões programadas que seriam feitas em um colégio. Eu passo o dia e me preparo para sair. São cerca de 17 horas enquanto caminhava até meu carro. Notei um estudante sentado na parada do ônibus. Passei e disse algo como ônibus um pouco atrasado, hein? E ela responde com eu não sei, enquanto eu tiro um momento. Noto algumas bandeiras. Eu digo dá e me apresento. Mostro a ela meu passe de faculdade e pergunto se posso me sentar. Durante uns 5 minutos estamos ali sentados, em silêncio. Depois, bom, lembro-me que tinha um pequeno pacote de Skittles de uma Milky Way, melhor barra de chocolate lá fora, em minha bolsa. Eu chicoteio aqueles meninos maus e lhe pergunto quais são os melhores, Milky Way ou Skittles. Ela diz que os Skittles e eu os passo para ela enquanto lhe pergunto como foram suas semanas e ela começa a deixar tudo sair. Agora é por volta das 6 horas. E eu insisto que devemos entrar em contato com uma família ou amigo para ir buscá-la. Sentamo-nos e eu espero com ela enquanto continuamos conversando. Quando a carona dela chega, pergunto se ela gostaria de conversar novamente e para minha alegria, ela quer. Eu lhe dou os contatos apropriados e me despeço dela. Chego ao meu carro e só tem um bom choro RS. Vou deixar as coisas assim, já que há mais. Mas essa foi a primeira vez. De onde eu parei, já se passaram 2 meses e tivemos uma sessão uma vez por semana em um homem distante. A quantidade de tristeza que vem desta pequena coisa. Eu ainda estava bem fresco no campo, então eu mesmo ainda estava tentando não levar as coisas pessoalmente. Mas isso era pesado. Lidando com o aborto, a irmã passando, a mãe saindo e seu namorado também, jogando toda a pressão dos exames de fim de ano, é o suficiente para qualquer um explodir. É o final de novembro e o final de nossa sessão. Eu acompanho e volto ao meu escritório e há um envelope grosso na minha mesa de café. Abro e no primeiro parágrafo sei que é uma nota de suicídio. Hesito por um momento, mas noto que a carta estava realmente enrugada em comparação com o envelope e como Lienches escreveu a data no final. Pude voltar atrás em minhas datas de visita ao colégio e descobri que ela havia sido escrita naqueles poucos dias em que a conheci. Atrás daquela carta, uma recém-escrita foi deixada, sem entrar em mais detalhes. Foi apenas ela mencionando algumas coisas, expressando seu apreço com uma cara sorridente dizendo Skittles are still better. Depois disso, tivemos mais algumas sessões.
mas acabamos nos separando em meados de dezembro, pois ela sentiu que poderia seguir em frente com sua vida. É uma visão adorável ver os fardos que nos pesam escorregar dos ombros das pessoas. Eu ainda mantive contato com ela por algum tempo e até mesmo com seu pai até hoje. Infelizmente, ela faleceu em 2018. Originalmente comecei a consultar meu terapeuta para que pudesse começar a fazer mudanças nos padrões de pensamento negativos, hábitos que eu havia ignorado durante anos. Pouco depois de começar com ela, minha parceira foi diagnosticada com um câncer raro. Ela estava presente durante a longa jornada de diagnóstico e quando tive que dizer-lhe que sim, que era câncer, pude ver lágrimas bem nos olhos dela. Não tenho certeza se isso despertou sentimentos por suas próprias experiências pessoais, ou se foi porque ela se sentiu assim emocionalmente investida na minha, mas ela foi muito profissional o tempo todo. Geralmente eu choro depois das sessões se um cliente compartilhou algum trauma ou experiência de vida que o preparou para uma vida difícil ou sentimentos de indignidade. Em sessão, chorei mais quando os clientes compartilham grandes sucessos ou estão se graduando em serviços porque atingiram metas e tal. Um exemplo foi quando um cliente, que lutou para discutir suas lutas com a saúde mental devido à percepção dos colegas na escola, escreveu sobre a morte de seu animal de estimação para uma aula de redação. Na redação, eles compartilharam sobre como seu animal de estimação foi útil para lidar com suas lutas e como perdê-los tinha sido muito difícil. Eles tinham tanto medo de submetê-lo BC que seria a primeira vez que compartilhariam sobre sua saúde mental fora de um punhado de pessoas. 6 meses depois, eles estavam em um palco compartilhando sobre as mesmas lutas para um auditório cheio de estranhos. Eu chorei durante os 2 momentos.